Pai é o dono do ouro e a dono da prata. Ele é o dono. Pai, nós olhamos a Ti, Deus, essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. E ainda, Deus, que venha faltar, o Senhor sempre usa pessoas para nos abençoar. O Senhor sempre usa, Deus, algo para nos abençoar, porque o Senhor não deixa o seu filho desamparado. Se nós estamos com o nosso coração preso à riqueza, às coisas dessa terra, nos perdoe e nos tira, Deus. Porque nós não vamos levar nada nessa terra. O que é da terra fica na terra, Deus. Nós não somos da terra, nós somos dos céus. Não é a terra que governa a nossa vida, é os céus. Por isso, Deus, essa manhã, venha quebrar todo o paradigma. Venha quebrar, Pai, todo espírito de mamon, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, venha nos abençoar. Que possamos ser pessoas que venham investir no Teu reino, investir na Tua casa, na obra do Senhor, Deus. Porque nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer tudo e qualquer coisa, Deus. Além do que pedimos ou pensamos através do Teu poder que opera em nós, Senhor. Portanto, gera fé no nosso coração, gera alegria, gera satisfação, Deus, gera prazer, bem-estar, Senhor. Porque, Deus, nós cremos que é dando que se recebe. E abençoe a cada um, Deus, que irá contribuir na Tua casa, Deus. E nós cremos no Teu poder, no Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido. Pode trazer. Aleluia. Joel 1, versículo 4. O pastor Ciro pregou aqui sobre Joel 2,
Joel, o profeta menor aí, antes de Mateus. Vai ver aí, Jonas, antes de Jonas. Joel, capítulo 1, versículo 4. Bem, está dificuldade aí, ajuda. Ajude os irmãos aí, que está com dificuldade. Joel. Joel 1, versículo 4. Vai precisar para você ir acompanhando. Quem tem no celular, Hoje você vai entender o livro de Joel. Amém? Diz assim, no versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta, comeu o pulgão. A Bíblia, querido, o livro de Joel, é um livro do profeta menor. Primeiro, menor não porque Joel era pequeno. Menor não porque Joel era um profeta menos importante, não. Menor porque o livro de Joel é pequeno. Justamente por isso que a Bíblia fala que é um profeta menor. E o livro de Joel, querido, para você entender, ele foi escrito pelo profeta Joel, filho de Betuel, que na época ele escreve esse livro porque, querido, na terra estava tendo um caos. Havia um caos na terra. Havia um transtorno. Por que, querido? Que Joel, ele começa esse livro, ele vai falando, e ele explica sobre os gafanhotos. Queridos, Joel, ele é do reino de Judá, que fica no sul de Israel. Então aquela terra naquela época estava passando por uma calamidade, porque houve uma invasão de gafanhotos. E a Bíblia vai nos dizendo que um foi comendo, o que foi sobrando, no outro vinha outro gafanhoto comendo. E a terra estava em caos naquela época. Para vocês terem noção, naquela época, eles dependiam da agricultura. E a agricultura estava sendo afetada. Não tinha mais nada, porque os gafanhotos estavam comendo tudo. Era uma situação desesperadora, uma calamidade. Ou seja, houve um grande período de fome naquela época, que o povo estava passando. Os cereais estavam acabando. Os animais não estavam tendo alimento. Com isso, Joel, então, ele começa falando, e ele fala, olha, nós temos que nos arrepender. Nós vamos continuar lendo. E ele fala, olha, a agricultura parou. Até os vinhos, não tem mais vinho. E ele fala com os que bebem vinho. Se você for ver no versículo 5, ele fala, olha, até vocês que bebem vinho, vocês têm que se arrepender, porque não tem mais vinho, não tem mais uva, não tem mais azeite, a figueira não produz mais fruto. Então, em meio à calamidade, Joel, ele se levanta como profeta. Naquela época tinha juízes e sacerdotes, mas deixa eu dizer uma coisa para você: se os juízes e os sacerdotes não fazem o papel dele, Deus levanta profeta. Joel não era juiz, nem era sacerdote, era profeta. Ou seja, quando não há autoridade fazendo o papel dela, Deus levanta um profeta para falar. E quando o profeta fala, cale-se todos, porque é a voz do Senhor. E irá acontecer. Creia nos seus profetas e sejam próximos. Então Joel, ele explica para o povo sobre a calamidade. Joel fala, olha, há uma solução, arrependei-vos. Vamos ler 13, diz assim, 1:13. Singiu-os e lamentai-os, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministro do meu Deus,
porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de Deus. Santificai em jejum, pregoai. Em dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor, vosso Deus, clamai ao Senhor. Joel então está falando, olha, a terra está um caos, não tem nada, mas há uma solução. Os ministros e os sacerdotes proclamai em jejum, orai, busca a face do Senhor, em dia de proibição, todos os moradores da terra. Por quê? Porque Deus irá restituir o que foi perdido. Então, querido, nós vamos continuar lendo o nosso estudo. Joel começa falando do caos, ele dá a solução para o caos. Ele fala para o povo, olha, chorai, lamentai, porque só o Senhor pode fazer. Querido, tudo, põe uma coisa na cabeça de vocês, tudo está debaixo do controle de Deus. Joel entendeu que aquele caos que estava acontecendo na terra era a permissão de Deus para julgar o povo. Mas por que aquilo estava acontecendo naquela época? Por quê? Porque o povo daquela época era um povo idólatra. O povo era um povo religioso. Eles não buscavam a Deus verdadeiramente. Portanto, Joel está falando do arrependimento. Arrependendo das suas obras. Porque o povo estava buscando a Deus falsamente. E Deus então veio julgar a terra. Ou seja, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando nós falamos aqui, converter as pessoas lá fora, ganhar vidas, mudar a sociedade, implantar a igreja lá fora. Por quê, querido? O que acontece no mundo aí fora afeta a igreja. Porque Joel está falando, olha, os cereais e as ofertas de manjares foram cortadas na casa do Senhor. Por isso nós temos que nos arrepender. Ou seja, essa calamidade que está acontecendo aí fora afetou a igreja. Ou seja, querido, por isso que nós estamos falando, vamos mudar a sociedade. Cuidado com quem você vai votar. Cuidado com quem você coloca no governo. Por quê, querido? Porque a igreja é afetada. A igreja não vai acabar, porque a igreja é do Senhor. Mas nós somos afetados. Ou seja, ele estava falando, olha, o campo não produz, as pessoas não têm trabalho. Como que vai trazer as ofertas para a igreja? Por isso ele convoca todo mundo. Ele não fala aqui só os cristãos, ele fala todo mundo. Chorar, lamentar, fazer um jejum. Até os bêbados que devem vir chorar, lamentar. Por quê? Porque a terra está em calamidade. E não é diferente dos nossos dias. O mundo está em caos. E Deus levantou a igreja para ser solução do caos. E Deus levantou a igreja para ser resposta no meio do caos. E Deus levantou um profeta para ser a resposta no meio daquele caos, dando a solução. Nós temos a solução do problema. Qual é a solução do problema, para o problema do mundo? Buscar a face do Senhor. Arrependei-vos, busque, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus. Por quê? Porque a terra, a Bíblia vai nos dizer, o livro de Isaías, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, dos seus moradores, que transgridem as leis, quebram os estatutos eternos e desfazem alianças eternas. Ou seja, a terra está um caos por causa dos seus moradores. Então a solução para o caos é arrependei-vos. 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 Porque o dia e a hora ninguém sabe. Se a tua vida está um caos, se as coisas não estão do jeito que você espera, se arrependa e volte para o Senhor. Peça perdão, se arrependa, vive em arrependimento, porque o arrependimento ele traz a prosperidade, o arrependimento ele traz a bênção, o arrependimento ele traz a provisão, o arrependimento ele traz mais do Senhor para a tua vida, porque em coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Essa palavra está falando de arrependimento, coração quebrantado e contrito diante do Senhor. O Senhor não despreza. Não podemos errar muito e arrepender pouco. Temos que nos arrepender
arrepender, pedir perdão, se reconciliar com o Senhor. E continuando o nosso estudo, então ele está falando das pragas, e mais para frente, ele fala, Joel, ele fala de uma invasão civil que estava prestes a acontecer. Se não bastasse a invasão de gafanhotos naquela época, também eles passariam por um ataque civil. O povo da Síria estava prestes a invadir a nação. Portanto, se nós formos ler um pouquinho mais para frente, no versículo 2, 5, ele fala: olha, a invasão civil vem por aí. Os assírios estão vindo aí, eles são astutos, eles sobem montes, eles são ágeis. O exército deles é muito poderoso. Além do gafanhoto, nós vamos ter que passar por uma invasão dos outros povos. Então Joel, ele está falando com o povo: olha, a seriedade do problema. Já não basta não ter nada, ainda nós vamos perder a terra, porque eles vão invadir e tomar posse. Um profeta falando. E no capítulo 2, 17, ele fala do arrependimento. E ele começa então no versículo 18 ao 27. Vamos ler aí, ele fala do 18 ao 27. Olha o que ele fala, no capítulo 2. Então o Senhor terá zelo, ele fala logo após o arrependimento. Então o Senhor terá zelo na sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E naquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu moincheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas hoje. E diz assim: e as eras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e eis que restituireis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O que no versículo 26, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Eles estavam falando: olha, a terra foi arrasada, está prestes a ter uma invasão, mas se vocês se arrependerem, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Há uma bênção no arrependimento, há algo novo no arrependimento. Deus, ele quer despertar o teu povo para algo chamado arrependimento. Não podemos nos perder disso. O profeta Joel, ele está alertando o teu povo. Deus usa profetas para te alertar, querido. Deus usa pessoas para te alertar. A Bíblia diz assim, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Ou seja, sempre quando há um caos, há um profeta no meio do caos. Nós somos esse profeta no meio do caos. Nós somos esse profeta no meio do caos. Para pregar o arrependimento, para pregar a libertação, para pregar: olha, vamos convocar um jejum, vamos voltar para o Senhor. Por quê? Porque a terra está contaminada, mas o nosso Deus irá restituir. E mais adiante, no versículo 28, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora eu entro na palavra, querido. O tema da minha palavra é: seja cheio do Espírito Santo. E eis que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Ele está falando de renovação espiritual e libertação. A descida do Espírito é renovação e libertação para o povo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo se torna uma pessoa liberta. Dentro de um corpo, não há espaço para o Espírito Santo de Deus, o Espírito das trevas. Ou fica um, ou fica o outro. Aonde o Espírito de Deus entra, o Espírito das trevas tem que sair. Uma pessoa endemoniada não é uma pessoa cheia do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito não é uma pessoa endemoniada. Ou seja, onde o Espírito chega, a libertação entra. Se está tendo demônio, é sinal que o Espírito ainda não chegou naquele lugar. E eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deixa eu explicar para vocês essa parte. Essa parte do texto, ela possui 3 camadas. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus está falando para o povo que estava voltando da Babilônia, do cativeiro. O povo foi preso, ficou preso na Babilônia. Deus então dá essa revelação de derramaria do teu Espírito. Ele não está falando para esse povo. Ele também tem o segundo tempo da vida de Jesus. É uma profecia da vida de Jesus. E tem profecias na Bíblia que é mais para frente, que é para quando Jesus irá retornar para levar a tua igreja. Mas essa profecia, que eis que derramarei do meu Espírito, ela se cumpriu lá em Atos capítulo 2, mais para frente, porque Pedro, se você for ler o capítulo 2 um pouco mais para frente, Pedro vai nos dizer o seguinte, que Joel profetizou que nos últimos dias ele derramaria do teu Espírito. Ou seja, Jesus veio, essa profecia era para o tempo de Jesus. Jesus veio, morreu, ele subiu e ele derramou o teu Espírito ali em Atos 2. E ali, após o derramamento do teu Espírito, a igreja expandiu. Então Pedro, se você for ler, desculpa aqui, está bem errado. Se você for ler Atos 2, mais para frente lá, Pedro ele fala desse tempo, olha, foi profetizado isso por Joel. Por quê? Porque eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. E as pessoas achavam que eles estavam bêbados. O capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. Ele fala, olha, mas isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o Espírito. Então em Atos 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eis que estavam unânimes, todos clamando, buscando o Senhor. Eis que então houve um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento impetuoso, foi um som como de um vento impetuoso que encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E quando todos foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a ir embora para suas cidades. E as pessoas estavam havendo uma festa de Pentecostes lá fora. E as pessoas que estavam na festa de Pentecostes estavam achando que eles estavam bêbados. As pessoas estavam embriagadas, eles falavam em outras línguas. Era línguas repartidas como de fogo. Então as pessoas achavam que eles estavam embriagados. E Pedro começa o seu discurso, ele fala, olha, não, eles não estão embriagados. Isso foi profetizado no livro de Joel, que nos últimos dias derramaria o Espírito. Então Jesus veio, morreu, derramou o Espírito, se cumpriu a profecia. E se você for ver mais para frente, Pedro começa o seu discurso falando de salvação. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. E mais para frente, a Bíblia vai nos dizer que após o discurso de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, as pessoas ouvem a tua palavra e as pessoas se rendem aos pés do Senhor. Vai abrir uma cela, seja cheio do Espírito Santo.
minha vida, a minha família não me dá valor, ninguém me dá valor, ninguém está nem aí para mim, tal, e começou a falar para mim, e eu falei para ele, comecei a orar, eu falei, Senhor, comecei a falar, Senhor, me revista agora de poder, Deus, eu não posso deixar esse jovem sair daqui querendo suicidar, Senhor, eu não posso deixar, meu Pai. E nós começamos ali, eu comecei a falar com ele, cheio do Espírito, comecei a falar com ele, e ontem ele estava aqui na rede de jovens. Pela honra e glória do Senhor. Falou, Diogo, eu quero vir para a sua igreja, eu quero caminhar contigo. Falei, obrigado, Senhor. E é assim, querido, só uma pessoa cheia do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você convence as pessoas. Não faz mais isso, não faz mais aquilo, para com isso, sai desse mundo, vai para o teu quarto de guerra, dobra o teu joelho, se enche do Espírito Santo e fala, Senhor, eu vou sair daqui, eu vou liberar a palavra, eu vou libertar pessoas das drogas, do álcool, eu vou mudar a situação da minha casa. A dependência do Espírito. Seja cheio do Espírito. Pedro, ele sai daquele homem inconstante, mentiroso, orgulhoso, e se torna um pregador e ganhador de almas. E um discurso ele convence 3.000 pessoas. E mais para frente ele tem outros discursos, ele vai convencendo mais pessoas. Porque o seu ministério começa a partir do momento que você se enche do Espírito Santo. Você pode receber uma nomenclatura, você pode receber um título, mas se por trás desse título não tiver o Espírito Santo, você vai ser apenas um sino que tine, vai apenas fazer barulho, porque o mundo não precisa de pessoas que têm títulos, o mundo precisa de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. O mundo já está cheio de pessoas com títulos, mas a manifestação do Espírito, o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos cheios do Espírito. Quantas pessoas, querido, que não têm título, não têm nomenclatura e fazem a obra, porque elas são cheias do Espírito. Elas são cheias do Espírito. E a Bíblia nos diz que naqueles dias, vamos lá, os nossos filhos profetizarão, os nossos velhos terão sonhos, os nossos jovens terão visões, profecia, sonho e visão. Um completa o outro. É as formas que Deus usa para se relacionar com o teu povo, através de profecia, através de sonhos e através de visão. Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo. Não faz nada sem antes revelar o seu segredo, através de profecias, sonhos e visões. Deus quer restaurar essas coisas na igreja. Deus quer restaurar essas coisas na igreja. Temos que andar com visões. Olha, Deus falou comigo através de um sonho. Olha, Deus usou alguém para falar comigo através de uma profecia. Olha, o caos está aí, mas estou diante de um vale de ossos secos. Eu estou profetizando. Levanta! E eu estou tendo visão. Por que ele está falando dessas três esferas? Por quê, querido? Porque a profecia, ela chama a existência o que não existe. É proclamar as verdades de Deus. Nós às vezes não estamos falando de visão do futuro, de profetizar. Eu estou profetizando. Não, você olhar para o caos e falar, olha, eu profetizo que em vez de morte terá vida. Eu profetizo você se levantando dessa cama. Eu profetizo você largando a bebida, as drogas. É liberar as palavras, as verdades de Deus. Eu preciso que nos últimos dias profetizarão. Os nossos velhos terão sonhos. Velho sonhando, velho planejando, falando, olha, Deus me deu um sonho, e eu não estou nem aí para a minha idade, o sonho vai se acontecer, porque
Deus está falando de sonhos, Ele restaurar os sonhos, dar sonhos para os velhos, porque os sonhos, Ele traz um propósito de vida. Quando você começa a ter sonhos, você tem um propósito de vida. Porque as pessoas que não sonham, não têm sonho nenhum, são as pessoas que acham que a vida não tem sentido. Quando você fala, eu já não tenho mais sonho nenhum, é porque você já não tem mais perspectiva nenhuma de vida. E Deus está falando, olha, vem dos velhos, não tem mais perspectiva de vida, eu vou restaurar, eu vou dar sonhos para eles. Porque os sonhos, eles dão motivação para você seguir em frente, encarar os desafios da vida, para você não desistir. E Ele está falando de visão. Ontem eu falei um pouco aqui na rede com os jovens. E os jovens terão visão. Porque a visão é a capacidade de determinar um ponto de referência no futuro e buscá-lo com toda a tua força. É você entrar na faculdade hoje e falar assim, eu estou olhando daqui a 5 anos, eu subindo ali, sendo formado, ganhando meu diploma. Isso é visão. E você correr insistentemente atrás daquilo que você viu. É você olhar para o cachaceiro e falar, eu já te vejo de terno. Eu já te vejo sentado escutando a palavra, eu já te vejo pregando, eu já te vejo abrindo uma cela. Para você olhar para o drogado e falar, eu já te vejo, você é totalmente limpo. É você olhar para a situação dentro da sua casa e falar, hoje está assim, mas eu vejo que amanhã eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Essas 3 coisas Deus quer restaurar nesses dias: sonhos, profecia e visão. A Bíblia vai nos dizer que sem profecia o povo perece. A Bíblia também nos diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em parte eu falo aquilo que eu conheço, mas em parte eu falo aquilo que eu estou chamando a existência aquilo que não existe. Eu estou falando sem eu conhecer. Se você não tiver uma profecia na sua vida, você vai perecer, querido. Se você não tiver uma palavra profética, se você não tiver sonhos, se você não tiver visão, você vai perecer. As pessoas que se suicidam são as pessoas que não têm sonho e visão. São as pessoas que já desistiram da vida, que acham que a vida já não tem mais sentido. E Ele fala que derramarei o meu Espírito. Primeiro Ele dá o Espírito, depois Ele dá os sonhos, a visão e a profecia. Como que você quer ter sonho, visão e profecia se ainda não tem o Espírito? Não se enche do Espírito. Se encha do Espírito. Seja cheio, tomado pelo Espírito. Não só aqui, mas dentro da tua casa. Entra para dentro do teu quarto. Eu particularmente, muitas vezes eu entro dentro do banheiro. Entro dentro do banheiro e fecho lá a porta, vou lá e fico lá. E fico lá me enchendo do Espírito. Eu tenho feito isso, querido. Antes de pregar, eu tenho buscado a face do Senhor. Procuro vir cheio do Espírito. Às vezes eu coloco um testemunho, às vezes eu coloco um louvor. Ontem eu escutei um testemunho tremendo, fiquei tomado ali pelo Senhor, gerando fé no meu interior. Mas antes de fazer a obra, se enche do Espírito. Eu falei, eu não estou aqui porque o homem me mandou, eu estou aqui guiado pelo Espírito Santo. Eu só vou fazer aquilo que Deus mandar, aquilo que o Espírito Santo mandar. Então nós falamos essas 3 coisas. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ali também vai nos dizer assim: não os embriagueis com vinho onde há libertinagem ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma outra versão que eu gosto diz assim: e não continue a se embriagar com vinho, pois isso levará-os à ruína espiritual, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se encha do álcool, mas se encha do Espírito. Porque o álcool traz morte, o Espírito traz vida. A
Na minha roda de conversa não entra o álcool. Amigos que saem com a gente que não é da igreja, pergunta para Camila. Não tem o álcool nas nossas rodas. Porque o álcool ele arrebenta com a vida do ser humano. Todo mundo que se tornou um alcoólatra hoje começou apenas com um copo. Ou você se enche do Espírito, ou você se enche do álcool. Os dois não dá. Me perdoa, eu sei que teologicamente tem muita coisa teológica, mas eu não estou nem para teologia. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu quero me encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem características. E quais são as características das pessoas do Espírito Santo? A pessoa não fica flertando com o pecado. A pessoa não é inconstante nos seus caminhos. Não fica se metendo em confusão. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não dorme a mão de Jesus e acorda odiando Jesus. Eu acho incrível, eu falo, meu Deus do céu, a pessoa querer sair da nossa igreja e ir para outra, até que passa. Mas a pessoa largar Jesus e ir para o mundo, não desce. O mundo terrível, o caos, só loucura. A pessoa está falando, vou largar Jesus para o mundo. Não desce, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu falo, meu Deus, como pode? A pessoa está lá bem, Jesus vem, limpa a pessoa, tira tudo, dá o melhor, a pessoa está construindo família, está construindo, de repentemente, a pessoa escolhe o mundo. Através de bebida, através de rodas que não é para sentar. Ou seja, o Senhor ele quer comunhão com os seus filhos. Precisamos nos despertar da igreja. Porque em tempos de caos, a igreja se levanta, o exército se levanta para mudar realidades. Ou seja, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Haja paz na sua casa, haja luz na tua casa, haja presença de Deus na tua casa. Tira o álcool da sua vida. Não faça nada que vai comprometer a tua unção, querido. Se aquilo que você for fazer ou está fazendo está comprometendo a tua unção, abre mão, querido. Porque você é ungido, você é chamado, é escolhido. E aquilo que vai te comprometer, abre mão, querido. Se volta para o caminho, se enche do Espírito e seja guiado por Ele. Que no ano de 2024, que a palavra de Deus venha ser o teu guia. Que a palavra de Deus venha te dar direção. Que você seja guiado pela palavra de Deus. Eu vou onde ela fala, eu faço aquilo que ela fala. Se ela não falar, eu não faço. Porque Jesus ele quer mudar mentes e corações. Precisamos ter uma renovação de mente. Como eu falei ontem, temos que ser eficazes. Temos que ser eficazes, assim como a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Atinge o objetivo a qual foi planejado. Pessoas eficazes são pessoas que atingem o objetivo, são pessoas que finalizam, que não começam e não querem terminar. É incrível, tem pessoas que começam algo e não termina, começa outro e não termina, abre uma célula e fecha, começa no ministério e para, é um entra e sai, vai e vem, porque é uma pessoa apenas eficiente, faz com qualidade, é até bom, mas não tem constância, não tem eficácia. A pessoa eficaz é igual a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta para o seu vazio, ela cumpre o objetivo. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. O Espírito é vida. Quando fala de vida, fala de Espírito. E a eficácia está falando viva Espírito, eficácia a palavra de Deus. Ou seja, a eficácia
faz você concluir o objetivo. Cresça, vença as guerras, avance, porque assim como está dizendo no livro de Joel, o capítulo 2, o versículo 1, a parte B, diz assim: porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Joel está falando para eles: olha, tudo que vocês estão passando, essa invasão de gafanhotos, essa invasão sírio, essa seca que vocês estão passando, não se compara com o dia do Senhor. Vocês estão achando que isso é terrível? Vocês vão ver o dia do Senhor, da vida do Senhor. A Bíblia fala que o dia do Senhor ele é terrível, mas não é terrível para a gente, ele é terrível para os ímpios. Ele é terrível para os ímpios. Para nós não é terrível, para nós vai ser uma alegria, uma bênção. Por quê, igreja? Porque o dia do Senhor, a vinda do Senhor, hoje não é mais terror para a gente, virou a solução. Virou a solução. Hoje estamos clamando a volta de Jesus como solução, porque as coisas estão terríveis. Ou seja, Joel está falando para o teu povo: volta, arrepende-te, confesse os seus pecados, faça jejum, porque o Senhor irá restituir a tua vida. E nessa noite eu falo para você: volte, arrepende-te, consagre, ore, se consagre, busca o Senhor, porque Deus é quem faz a sua vida. Antes do mover do Espírito vem o arrependimento primeiro. Todo avivamento ele vem sim, mas antes do avivamento tem que haver choro, tem que haver lágrima, tem que haver arrependimento, tem que haver pedido de perdão, tem que haver reconciliação. Para o avivamento vir, nós temos que nos preparar, nos arrepender, chorar, clamar, buscar a face do Senhor. Nós temos que tirar um momento durante o dia, querido. Em nome de Jesus, não podemos passar um dia sem se relacionar com o nosso Deus, porque Ele é um Deus de relacionamento. Se você não ficar atento ao que Deus está falando, você não vai ver o que Ele está fazendo. Ah, mas eu não estou vendo Deus fazer, porque você não está ouvindo Ele falar. E como nós temos que ouvir Ele falar dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, na igreja, no GC, no discipulado, Deus está falando com o teu povo constantemente, mas nós temos que parar para ouvir, para depois nós vermos Ele fazer. Primeiro Ele revela, depois Ele faz. Eu digo para você nessa manhã, querido, abra a tua visão espiritual. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus te dar sonhos. Peça para Deus falar com você, porque Ele vai falar. Ele vai falar. Se você buscar a face do Senhor, Ele vai falar. Receba Jesus no teu coração, receba o Espírito no teu coração, no teu interior, e ande arrependimento. Porque Jesus está voltando, querido. Peça para Deus criar em mim, Senhor, um coração puro. Talvez se você tiver que nascer de novo, nasça de novo. Fala: Deus, eu preciso nascer de novo. Esse aqui não é a pessoa que o Senhor criou, Deus. Me cria de novo. Faz de novo. Eu quero ser uma nova pessoa. Por quê, querido? Porque o dia do Senhor está próximo. Eu tenho para falar com você essa manhã. Não é tempo de voltar para trás.
Não se engane. Ele é um Deus de processo. Deus, Ele tem as formas dele falar. Sempre quando Deus ele vai fazer em nossas vidas, Deus sempre vai falando, vai mostrando. E eu sempre falei isso quando nós fomos assumir a vida de jovens. A gente não olhou o que as pessoas, não ouviu o que as pessoas estavam falando. Porque, querido, vocês aqui não teve nenhuma pessoa que falou coisa boa. Exceto os nossos líderes. A galera que a gente foi perguntando só falou coisa ruim da juventude. Do jovem de Portugal, do jovem. E quando eu estava lá em Coati, Deus falou assim comigo: eu preciso levar você para a sua cidade para você fazer a diferença lá na sua cidade. Aqui encerrou. As coisas lá já não estavam mais fluindo igual era para fluir. Eu falei, amor, vamos embora. Vamos embora. Quando nós chegamos aqui, eu só escutei. Os jovens hoje em dia só querem droga, sexo e rock and roll. O jovem aqui hoje em dia só quer isso. O jovem quer nada com Deus, não. Só escutei isso, eu escutei conversando. E fulano é assim, sem assado. E esse aí, e aquele lá. Eu falei, Jesus. Um dia Deus no carro falou para mim e para minha esposa: vocês vão assumir a gente, jovens. Eu falei, Camila, não sei, mas Deus disse para mim que a gente vai assumir. Sobre o vale, falei com o Senhor: Deus, quem me chamou foi o Senhor, nós vamos assumir, nós vamos fazer a diferença. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou abrir a igreja e vou buscar a tua face, vou buscar o Senhor, vou me consagrar, e eu creio que o Senhor irá mandar as pessoas lá. E assim foi, querido. Pela honra e glória do Senhor, nós estamos chegando esse ano com a grande obra que Deus tem feito chegar através da vida da juventude. Porque Deus nos levanta como profeta em meio ao caos. Se está tudo ruim, assuma a responsabilidade. Toma a frente. Fala, não, está tudo ruim, é terra arrasada. Mas Deus me levantou como um profeta. E eu vou mudar a situação deste lugar. Haja o que houver. Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou abrir a minha cela. Eu vou ganhar aulas. Eu vou entrar na faculdade. Eu vou mudar a história. Porque Deus precisa de um profeta. Porque se o juiz não faz a parte dele, a polícia não faz a parte dela, se o governo não faz a parte dele, se o prefeito não faz a parte dele, se o governador, o presidente não faz a parte dele, Deus levanta o profeta para fazer a parte. E Deus te chamou para esse tempo. Um dia, estávamos ali. Uma pessoa veio muito furiosa falar comigo. Aí Vanessa sabe disso. Muito furiosa falar comigo. Porque eu tinha falado algumas coisas. Falei, olha, tem pessoas que não é para a nossa vida. Nós somos líderes de jovens, nós somos profetas, temos que avisar. Olha, não é para a tua vida. Não, porque você não poderia ter falado isso com ela, e veio. Falei, não, cara, falei. Porque eu quero melhor e você isso, aquilo não é mesmo. Não, mas eu mudei, começou blá blá. O Senhor falando comigo, eu falei, Senhor, vou manter firme. Aí veio falar comigo depois, não dei ideia, falei, não vou nem atender mais. Passou 2 semanas, 11 horas da noite. Eu com a Camila, a gente foi comer num lugar. Quando a gente chegou, a pessoa estava com outra mulher. Olhou para mim, olhei para a pessoa. E obrigado, Jesus. Nunca mais me subiu. É assim que Deus faz. Deus sustenta aquilo que você fala. Se você falar dele, ele vai sustentar. Eu falei, Senhor, é isso, não vou voltar atrás. Não é. E o Senhor foi e me levou. Eu acho que ele nunca imaginou o que ia acontecer. Quando a gente chegou, a primeira vez que a gente viu, e
há 2 semanas atrás estava falando que estava amando a pessoa. Eu falei, hoje nem cabe, obrigado, Senhor. A resposta veio do Senhor. Pode chorar, pode fazer o que for, mas se Deus te levantou neste lugar, faça a diferença. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo do que vão fazer. Entregue a sua vida, ande através da palavra, porque você é o Joel dessa geração. Pode até estar abalada, pode estar no caos, mas Jesus te levantou neste lugar. Jesus te levantou nessa geração. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele revela o profundo e o oculto. Nós estávamos achando que a Camila estava grávida. Mas só que eu estava muito cansado, porque eu falei, cara, mas Deus não me mostrou nada, né? Não me deu um sonho, não deu nada. Eu acho que não dá. E poucas vezes a gente conversava sobre isso. E eles, não dá, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, cara, não mostrou nada. Quando foi ontem, concluiu. A Camila não está grávida. Então assim, Deus revela para você. Tudo na tua vida, querido, tudo na tua vida, Deus, ele direciona. Põe uma coisa na tua cabeça, Deus direciona tudo. O lugar que você vai estudar, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, aonde você vai morar, a casa que é para você morar, o ministério que você é. Deus, ele diz tudo para você, mas basta você acreditar. Basta você acreditar e crer. Como eu falei para vocês, chega um tempo que Deus fala para você, agora toma atitude, vai viver o chamado, toma atitude, se levanta, vai, olha para quem você é, para sua estatura, olha para aquilo que eu vou fazer na tua vida, abre a mão. Sabe, a gente estava num lugar, a gente era vice, a gente tinha lá os privilégios, a gente tinha outras coisas, ministérios, mas eu falei com a minha esposa, não, vamos embora, acabou o tempo. E né, a mulher sempre dá uma arrebentada, sempre não dá mais para ficar, vamos embora. Eu não sei como vai ser, eu não sei, eu sempre falo para ela, eu não sei como vai ser, o que Deus vai fazer, mas Ele está mandando a gente embora. E nós pegamos o dia e falamos, olha, vamos embora, querendo ou não, estou aqui, eu tenho que ir embora. Não, mas não vai, não, nós temos que ir embora. Abrimos um monte de tudo, querido, privilégio, um monte de coisa, e viemos embora. Sem nada, sem bagagem, sem nada. Chegamos aqui, um dia Deus usou uma irmã para falar, eu te trouxe a este lugar para te agradecer, para fazer isso. Mas eu não me apego a essas coisas, querido. Eu não me apego a título, a nome, a essas coisas não. Eu sei passar bastão, se amanhã Deus quiser levantar outro, levanta. Mas uma coisa eu falo para você, do começo do ano até hoje, eu cresci muito espiritualmente. É isso que eu fico preocupado com o meu espiritual, como de graça. Eu não posso chegar a janeiro e acabar dezembro querendo abandonar tudo, largar a igreja inconstante. Não podemos, querido. Nós temos que ser constantes, porque vai, multiplique. Através de você, outros vão ganhar. Você vai ser um multiplicador. Deus quer te agradecer. Vai ter frutos e os seus frutos permaneçam. Deus precisa de um homem. Deus precisa de uma mulher. Deus precisa de você. Você vai tornar aquilo que é o caos e a alegria, o choro e a alegria. Fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, fale de nossos tempos, levante um exército poderoso, porque o nosso Deus aceita a palavra de Deus. Profetiza, proclame, olha para o drogado e fala, eu profetizo que você não será mais drogado. Passa 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, aquilo que você disse lá se cumpre. Você fala, nossa, eu nunca mais vi. Quando você vai ver a pessoa está diferente, mas foi uma palavra que você liberou lá atrás. Falou, olha, eu estou entrando nessa faculdade aqui hoje, mas eu creio que daqui a 5 anos eu estou saindo daqui formado. Em nome de Jesus, profetiza. Olha, minha sala é uma bagunça, uma prostituição, mas eu creio que Deus vai me usar aqui para ganhar vidas. Eu creio que ao invés de eu entrar no meio da bagunça, eu vou ganhar até um professor para o reino de Deus. Eu cheguei aqui para acabar com a bagunça, colocar a casa em ordem, porque onde o profeta chega, a resposta tem que chegar. Aonde o homem de Deus chega, a resposta tem que chegar. Aonde o homem chega de Deus,
resposta para o mundo precisa estar através de nós. Eu já disse aqui e vou repetir, a eleição do ano que nós passamos foi um tapa na cara da igreja, porque a igreja se posicionou de forma errada. Crente brigando com crente por causa de político, idolatrando e brigando com pessoas. Tem que morrer, tem que ir para o inferno, tem que matar, tem que fazer. Pai parando de falar com o filho, mãe parando de falar com o marido, parando de falar com a mulher, briga ela, um é um, outro é outro. Aí Deus disse não para a igreja. Não vou deixar. Foi um não do Senhor para a igreja, porque se posicionou de forma errada. Altar não é lugar para colocar em nome de Jesus. Altar não é para colocar homem que não tem compromisso com Deus. Altar é para colocar o homem de Deus verdadeiramente, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, está no reino dos céus. Você pode sim apoiar tal, mas em altar não, querido. O fogo ele arde no altar e não se apaga. Há uma chama que queima. A gente sim pode apoiar, pode fazer, mas altar não. E nós construímos altares e colocamos bezerros. Nós achamos que a resposta está no político. Pessoas abandonam a igreja por causa de político. Estou no período da política, agora eu tenho que ir lá. E fica idolatrando e entra no Face uma brigaiada, uma pancadaria. O crente, em vez de estar profetizando, não, o crente está lá brigando. Está lá que morre, que vai para o inferno, vai para não sei na onde, e bababá. Aí depois eu fico só olhando para a cara deles quando está dentro da igreja e olhando um para o outro. Eu fico assim. Nós somos crentes lá, mas aqui nós somos rivais políticos. Já orou pelo político, ele já dobrou seu joelho e falou: Senhor, não é o que eu queria, mas foi o que o Senhor quis, porque toda autoridade é constituída por Deus. Deus não tem compromisso, querido, com aqueles que não têm compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, porque Deus ele não aceita idolatria. Deus você não idolatra, Deus você adora. Ídolo que aceita idolatria, Deus não aceita idolatria, Ele aceita adoração. Líderes, ministério, líderes, altar, entenda uma coisa: nós não levantamos idolatria ao nosso Deus, nós levantamos uma adoração. Bezerro você idolatra, Deus você adora. Eu estou terminando, querido, me perdoe, mas precisamos nos posicionar nesses dias como Joel, para profetizar em meio ao caos. A política está vindo aí, ano que vem tem eleição. Qual vai ser a posição nossa? Como nós vamos nos posicionar? Então olha só, independente de quem ganhar, agindo Deus, quem impedirá? É Deus que está no controle de tudo, porque a minha casa não depende de governo nenhum, a minha casa depende do Senhor, porque no dia que faltar alguma coisa Ele usa corpo para me alimentar. Um dia o homem estava dentro de uma caverna e Deus usou o corpo para levar alimento para ele. Um dia uma mulher viúva estava dentro de casa sem nada para comer e Ele usou um profeta para chegar lá e falar: olha, traz mais vasilha, porque vai haver farinha na panela. Traz mais vasilha, porque hoje chegou a salvação, hoje chegou a solução na tua casa. Você não precisa de um político, você precisa de um profeta sobre a sua vida. E nós estamos aqui como líderes para profetizar sobre a vida de vocês. Ande na direção do Senhor. Nós temos uma direção e muitas pessoas não seguem. Acho que nós estamos brincando, querendo o mal delas. Quem é você? É só se o bispo Zé falar comigo, eu sei, mas você, quem é você? Respeite o teu discipulador. A pessoa está ali na tua cela, te dando uma direção. Não importa se tem nome, tem dinheiro, tem título. O que importa é que ele tem uma palavra vindo de Deus. E o que nós precisamos nesses dias é de uma palavra vindo de Deus. Porque Deus irá fazer. Se coloque de pé, recebe o louvor. Seja o profeta do caos, no meio do caos. Os profetas precisam se manifestar, as visões, os dons precisam se manifestar, as visões, os sonhos, as profecias, porque nesses dias de caos, Deus levanta o teu povo, o teu exército, para profetizar e dizer: vida, haja cura, haja libertação. Aonde havia o pecado, a graça vai superabundar. Aonde havia o alcoólatra, vai ter um homem liberto. Aonde vai ter um drogado, vai ter um homem liberto. Não tem bebida para as pessoas. Sai dessas frustrações, sai dessas teorias malucas e entre no Espírito, ande no Espírito, porque a Bíblia, ela é viva, é a palavra de Deus.
Porque a terra não governa o céu, querido. É o céu que governa a terra. É o céu que governa a minha casa. Não é político nenhum, é o céu que governa a minha casa, é a palavra profética, é os profetas que me direcionam, falam, vai por esse caminho, vai nessa